Há vários anos eu trabalhava meio período em uma rede de restaurantes no México, uma filial de ambiente familiar especializada em peixes e frutos do mar. Eu entrava às 17 horas e saía no fechamento, que ocorria às 22. Lembro-me de ter entrado lá porque uma moça que me interessava trabalhava lá, e foi uma maneira que encontrei para passar mais tempo perto dela, com a esperança de ter pelo menos uma oportunidade, pois, sendo honesto, ela estava fora do meu alcance. Não tinha nem um mês desde que entrei lá quando, enquanto preparávamos tudo para ir embora, estávamos conversando sobre más experiências com clientes. Foi então que o supervisor de turno teve a ideia de nos dizer que, de vez em quando, aconteciam eventos difíceis de explicar. Ele mencionou, por exemplo, que uma criança de uns 5 anos ligava para o restaurante sempre à meia-noite, entre outras coisas igualmente curiosas. Evidentemente, não surgiram muitas perguntas. A pergunta que fiz foi: como uma criança naquela idade falaria ao telefone com um restaurante à meia-noite? O supervisor de turno me respondeu que a história era de que essa criança havia morrido naquele terreno, antes da construção da filial. Os pais estavam procurando um tesouro e o encontraram naquele terreno. Mas o que esses pais não sabiam era que o tesouro estava amaldiçoado. Quem desejasse ao menos uma pequena parte dele, teria que oferecer algo em troca. A ambição dos pais era tão grande que ofereceram a vida da filha, então eles a entregaram exatamente à meia-noite. Por isso a criança ligava nesse horário, e se alguém atendesse, o que a criança pedia era para ser desenterrada dali, pois tinha medo. Devo admitir que essa história me deu arrepios, principalmente porque desde criança sempre me contaram histórias sobre um suposto tesouro amaldiçoado enterrado em algum lugar da cidade. E tudo relacionado a ele sempre me assustava muito. Ainda assim, não acreditei completamente na história. A parte do tesouro e da criança morta, sim, mas a ideia de ligar para o restaurante me parecia inventada pelo supervisor de turno. Passou o tempo, numa noite por volta das 9h30, entraram alguns clientes e pediram os pratos e bebidas mais caros do cardápio. Faltando 5 minutos para as 22 horas, pediram algo mais. Nosso horário de atendimento ia até as 22, mas como imaginamos que, devido ao consumo, deixariam uma boa gorjeta, fechamos para que ninguém mais entrasse, mas continuamos os atendendo sem pressa. Terminaram por volta das 11h45, e o valor da conta foi mais de R$ 1.500. Os clientes sabiam que nosso horário de atendimento era até as 22, então, como agradecimento, deixaram uma gorjeta de R$ 300, que dividimos entre aqueles que ficaram para atendê-los. Depois que saíram, começamos a arrumar tudo para fechar. Era evidente que sairíamos depois da meia-noite naquele dia. Para surpresa de todos, incluindo o supervisor de turno, à meia-noite em ponto o telefone tocou. Ficamos mudos. A garota de quem eu gostava era a mais corajosa de todos ali. Ela disse que atenderia, e ninguém contestou. Ela foi até o telefone, atendeu e desligou em menos de 2 segundos. Tinha o rosto pálido. Perguntamos o que tinha acontecido, e ela disse que era uma criança, mas não ouviu o que ela queria, pois, com medo, desligou. O supervisor de turno deu a ela uma Coca-Cola para se acalmar. E também comentou que já havia se passado pelo menos 1 ano, desde que alguém esteve na filial à meia-noite. Por isso, ele não lembrava da sensação de ouvir o telefone tocar naquele horário. Perguntamos se ele alguma vez tinha ouvido a voz daquela criança, mas ele disse que não. Ele estava ciente de que isso acontecia porque já tinha mais de 5 anos trabalhando na filial. E com a colega, já eram mais de 10 funcionários diferentes que tinham atendido o telefone e ouvido a criança. Não discutimos sobre isso, mas acredito, sem medo de errar, que todos concordamos em não querer ficar novamente lá naquela hora. Passaram cerca de 3 meses e então, numa noite enquanto fechávamos, surgiu o assunto daquela ligação e nos lembramos das outras coisas que o supervisor de turno nos disse. Perguntamos a ele se as demais também eram verdade, e ele confirmou, mas que todas as outras coisas só aconteciam durante a noite do dia 1º de novembro. Chegou a noite do 1º de novembro. A garota de quem eu gostava havia pedido permissão para não trabalhar naquele dia, pois ficou muito abalada após atender a ligação da criança. Naquela ocasião, recebemos a instrução de que, como o 1º de novembro é o Dia das Almas das Crianças aqui no México,
seria concedido um desconto de 10% para todas as crianças que aparecessem caracterizadas ou minimamente maquiadas. Quando cheguei às 5 da tarde para trabalhar, a primeira coisa que notei foi que havia mais crianças do que o normal. Chegou a hora de começar a fechar, mas quando um dos colegas foi verificar o banheiro das mulheres, percebeu que estava ocupado. Não havia mais nenhuma mesa ocupada, e não lembrávamos de nenhum cliente que tivesse vindo sozinho ao restaurante, mas supomos que talvez estivessem esperando do lado de fora e logo sairiam. Deixamos por isso mesmo e continuamos com nossas atividades. Após 15 minutos, a pessoa ainda não saía do banheiro. Sabíamos que estava ocupado porque só podia ser trancado por dentro. Batemos na porta, mas ninguém respondeu. Chamamos, mas nada. Então, o supervisor de turno nos ordenou que abríssemos a porta, que podia ser aberta com uma chave de fenda. Quando o fizemos, não encontramos ninguém dentro. De repente, ouvimos um barulho, um golpe. Viramos, e era uma tábua de cortar que havia caído no chão. Alguém foi levantá-la para colocar no lugar, e assim que o fez, uma frigideira caiu. Todos nos olhamos sem dizer uma palavra. O gerente olhou para o relógio. Eram apenas 11 e pouco. Pediu que não entrássemos em pânico e que nos apressássemos para terminar antes que o telefone tocasse. Optamos por deixar a frigideira no chão e levantá-la quando não faltasse mais nada a fazer. Às 11h30, estávamos prestes a ir embora quando alguém foi colocar a frigideira no lugar. Mas assim que o fez, uma lâmpada estourou. Logo em seguida, a porta do banheiro das mulheres fechou com força. Todos olhamos para a porta, que se abriu novamente, e a luz do interior começou a piscar rapidamente. Entre tantos piscares de luz, por um instante, nos pareceu que vimos uma menina no interior do banheiro. O supervisor de turno pediu que fôssemos em direção à saída, mas quando ele colocou a chave para abrir, ela não girava. Tentou com outras 3 chaves, mas nenhuma funcionou. Então, o telefone tocou. Já era meia-noite. Eu estava mais perto do telefone e não sei porquê, mas apertei o botão para atender, colocando automaticamente no viva voz. Todos ouvimos a voz de uma menina pedindo para ser tirada de lá. Foi tudo o que ela disse antes da ligação ser cortada. Depois a chave girou e finalmente pudemos sair. Esse foi o último turno que trabalhei naquele restaurante. Há alguns anos me vi no pior momento da minha vida. Perdi tudo. Não estou mentindo quando digo que estava vivendo nas ruas. Minha existência foi um acumulado de infortúnios e desilusões desde a infância. Sempre tudo dava errado para mim. Era o garoto gordo e de óculos na escola. Todos me zoavam por isso. Decidi não continuar estudando no ensino médio, o que fez com que eu não conseguisse encontrar um bom emprego. Quando meus pais morreram, me vi sozinho em uma casa da qual nem conseguia pagar as contas de água e luz. Estava na miséria e na solidão. A esperança desaparecia como fumaça entre os meus dedos, e a desesperação tornava-se minha única companheira constante. Do fundo da minha desesperação, decidi procurar uma solução que pudesse mudar o curso da minha vida. Quando estava morando nas ruas, fui a uma igreja pedir ajuda, mas o padre se recusou a me dar até mesmo comida. Isso fez com que eu nutrisse certo rancor, não contra Deus em si, mas contra a igreja. Então veio a ideia de invocar e fazer um pacto com o diabo. Claro que eu não tinha a menor ideia de como fazer isso, então deixei de lado por um tempo. Dormir na rua, passando fome e frio, não deixa muito tempo para pensar. Numa madrugada, um velho de aparência peculiar chegou ao parque onde eu estava dormindo. Mesmo parecendo não ter se banhado por vários dias, ainda assim ele tinha uma aparência elegante, não refinada, mas elegante. Ele me perguntou se podia se sentar ao meu lado. Eu hesitei um pouco, mas então ele tirou um pedaço de pão do casaco e me ofereceu metade. Rapidamente me movi para que o velho pudesse se sentar. Estávamos lá, começamos a conversar e contei a ele como tinha acabado naquela situação. Quando terminei, o velho olhou nos meus olhos e disse que ele podia mudar meu destino, que a única coisa que eu precisava fazer era apertar sua mão com força. Quando ele disse essas palavras, senti uma brisa fria que moveu meu cabelo, mas meu desejo de mudar minha vida era tão grande que, apesar de ter uma sensação ruim, não fiz nenhuma pergunta e apertei a mão do velho. Ele sorriu de orelha a orelha
Me parabenizou e depois se levantou, garantindo que nos veríamos novamente quando eu tivesse uma vida melhor. No dia seguinte, enquanto caminhava pela cidade esperando que algo acontecesse, encontrei o único amigo que tive na escola primária. Ele era provocado porque sempre foi pequeno, e naquela época em que o encontrei na rua, ele deveria medir menos de 1,60 m. Como era meu único amigo, eu recebia os golpes por ele. Seu nome era Júlio, e ficou muito feliz em me ver. Ele me convidou para comer. Para encurtar a história, o Júlio estava muito bem. Era dono de uma empresa muito importante no estado e me ofereceu um emprego como chefe de sua equipe de segurança. Eu expliquei que não tinha ideia de como desempenhar bem esse trabalho, mas isso não foi um problema. Ele disse que confiava em mim pelo que eu tinha feito por ele quando éramos crianças. Mandou-me fazer alguns cursos e depois peguei o emprego. Ganhei muito dinheiro, voltei a morar na casa dos meus pais e com o dinheiro comecei a frequentar lugares elegantes. Lá, as mulheres se aproximavam de mim. Minha vida estava em um nível que eu nunca poderia imaginar, mas apesar de aproveitar muito minha nova vida por vários meses, uma manhã acordei sentindo um pequeno vazio no estômago. Não era fome, não doía nem ardia, simplesmente parecia que algo estava faltando. Preocupei-me a ponto de ir ao médico, que não encontrou nada fora do normal. Depois dessa manhã, aos poucos, as coisas que antes me faziam aproveitar minha nova vida começaram a perder seu significado. Eu não era milionário, mas como nunca tive dinheiro, já tinha comprado tudo o que sempre quis. Já não sabia o que fazer com o dinheiro que ainda me pagavam. Em um período de 5 meses, passei de ter uma mulher diferente a cada final de semana a nem mesmo sair para tomar uma bebida. Os luxos e as comodidades perderam seu encanto, e me vi cercado por coisas materiais que não me faziam sentir bem, objetos que não me proporcionavam nada e apenas alimentavam minha sensação de vazio. Foi assim que, apesar de viver em uma casa cheia de tudo o que qualquer família gostaria de ter, eu me sentia desolado. Na verdade, houve um momento em que não dormia na cama, deitava-me no chão, porque meu estado de espírito era o mesmo que eu tinha quando dormia naquele banco frio e solitário no parque, uma das muitas madrugadas. Bateram à minha porta uma noite. Quando fui abrir, era aquele velho de aparência estranha. Convidei-o a entrar, ofereci-lhe algo para comer e uma cerveja. O velho parecia muito feliz em me ver. Eu nem mesmo entendia como ele tinha chegado à minha casa. Nos conhecemos em um parque, não fazia sentido. Mas mesmo assim, aquele completo desconhecido estava ali, sentado na minha sala, olhando para mim com um sorriso de orelha a orelha. Ele me perguntou se eu gostava da minha nova vida. Em vez de responder, fiz-lhe uma pergunta. Quem é você? O velho, que ainda sorria, respondeu que eu sabia muito bem, que queria falar comigo, mas não sabia como. Isso me deu calafrios. Esse velho estava insinuando ser o coisa ruim, em carne e osso. Com a voz um pouco trêmula, comentei que não tinha ideia do que ele estava dizendo. O velho rapidamente terminou o pão e a cerveja, levantou-se do sofá e foi em direção à porta. Antes de sair, disse-me que só tinha me visitado para garantir que eu tivesse muito claro que ele havia cumprido a parte dele do acordo e que, ao morrer, eu cumpriria a minha. Em seguida, fechou a porta e foi embora. Acho que deveria ter sido óbvio desde que ele chegou comigo ao parque, mas sinceramente nunca parei para pensar no que estava fazendo. Agora parece que, não importa o que aconteça, vou acabar no inferno. Sempre afirmei que os bares são lugares onde há uma infinidade de histórias de todos os tipos, embora as predominantes, em sua grande maioria, sejam as de desamor. No entanto, por coincidência, de tempos em tempos, desse local com cheiro de cigarro e álcool, surgem histórias extremamente estranhas e sombrias. A história que relato a seguir é exatamente sobre isso. Trabalho em um bar que está em operação há mais de 77 anos, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fundado por meu avô em 1945. Este lugar viu meu pai crescer, e atualmente sou eu quem cuida desse local tão antigo, na esperança de um dia entregá-lo ao meu pequeno filho. Quando eu era apenas um rapaz de uns 19 anos, comecei a trabalhar aqui. Meu pai me ensinou a preparar bebidas, a atender os clientes, principalmente homens, que são trabalhadores ou operários que trabalham na área. Isso remonta ao início dos anos 2000,
finalzinho dos anos 90, quando ajudei nos meus primeiros passos como atendente do barzinho. Em uma dessas tardes, um senhor mais velho chegou às portas deste lugar. Já se notavam muitos fios de cabelo branco, não apenas na cabeça, mas também no seu pronunciado bigode. Ele se dirigiu diretamente ao balcão sem muita hesitação e fez um gesto para que eu o atendesse. O senhor tirou o chapéu que usava e pediu uma cerveja com alguns amendoins para petiscar. Nunca o tinha visto no bar, muito menos na área. Deve ser um novo trabalhador, pensei. Embora, para ser sincero, o senhor estava vestido como um vaqueiro, com calças jeans, camisa xadrez e botas pretas. Não parecia ser trabalhador daqui. Com calma, ele tomou sua cerveja e comeu alguns amendoins, ficando cerca de 20 minutos apenas, observando e vivenciando sua única cerveja. Quando terminou, pediu para que eu cobrasse. Ao pagar, ele tirou uma moeda do bolso. Era uma moeda estranha, nunca a tinha visto antes. Eu disse a ele que essa moeda não tinha valor, que ele deveria pagar com dinheiro válido. O senhor me disse: essa moeda vale mais do que tudo o que você está vestindo. E se não acredita em mim, pergunte ao seu avô. O senhor me deixou pensando no que queria dizer com essas palavras, e sem perceber e sem poder impedi-lo, ele saiu pela porta do bar. À noite, quando estava fechando, junto com meu pai, mostrei a ele aquela moeda com a qual o homem havia pago. Pensei que meu pai me repreenderia por tê-lo deixado ir sem pagar. No entanto, ao ver aquela peça de metal, meu pai ficou sem palavras. Quem te deu isso? Esta moeda vale muito. É de ouro puro, disse meu pai. Perguntei como ele sabia e ele respondeu: seu avô, que descanse em paz, me mostrou uma dessas quando eu era um pouco mais jovem que você. Foi graças a várias delas que ele pôde abrir este bar. Estou surpreso que ainda haja pessoas que as conservem. Não posso acreditar que quase a tenham dado a você. Pela emoção, o momento se passou. E não contei a meu pai a parte em que o senhor disse para eu perguntar ao meu avô sobre o valor da moeda. Simplesmente achei que talvez ele o tivesse conhecido há algum tempo e deixei tudo como estava. No dia seguinte, o mesmo homem veio à tarde, vestido da mesma forma. Sentou-se no mesmo lugar e pediu uma cerveja. Agradeci pelo gesto da moeda, pois já sabia o valor que ela tinha. O senhor apenas sorriu e continuou bebendo. Quando era hora de pagar, ele tirou uma moeda semelhante àquela que me dera anteriormente. Eu disse que não podia aceitar, e o senhor me disse: tranquilo, rapaz, não se preocupe. Tenho muitas dessas. Apenas faça-me um favor. Não conte a ninguém, nem mesmo ao seu pai. Guarde as moedas. Talvez mais tarde você abra o seu próprio negócio como seu avô. A partir desse dia, o senhor vinha todas as tardes, às 3 em ponto, para tomar uma cerveja e comer alguns amendoins. Cada vez que me pagava, ele me dava uma moeda semelhante às outras. Com o passar dos dias, sua presença se tornou muito comum e, consequentemente, ganhei mais confiança para lhe fazer algumas perguntas. Desculpe, o senhor é novo por aqui, não é? Não o tinha visto antes. Sim, rapaz, estou apenas de passagem. Vim verificar alguns assuntos pendentes. Entendo. Peço desculpas pela pergunta, mas você conhece meu avô? Pode-se dizer que sim. Só o vi uma vez, muitos anos atrás, quando seu pai nem mesmo havia nascido. Você pode imaginar o quão velho eu sou e quanto tempo passou desde então. E a propósito, como o senhor se chama? Chame-me como quiser. A cada lugar que vou, sou conhecido de maneira diferente. Então, me diga como prefere. Dizer que fiquei confuso com o que o senhor disse por último é pouco. Eu o chamei simplesmente de senhor. O senhor continuava vindo ao bar diariamente. Não importava se estava chovendo, se estava muito calor, se era sábado ou domingo. Sempre vinha na mesma hora e pedia exatamente a mesma coisa. Vestia-se igual todos os dias e nunca falava com ninguém. Acho que eu já tinha quase 60 moedas de ouro, todas guardadas em uma caixa de madeira escondida no fundo do meu guarda-roupa. Não sei quanto valia aquilo em dinheiro, mas tenho certeza de que era uma fortuna. Uma tarde como outra qualquer, o senhor estava no bar bebendo sua cerveja quando me disse: ei, rapaz, amanhã estou voltando para minhas terras. Meus assuntos estão quase resolvidos, mas antes de ir, gostaria de te pedir um favor. Será que amanhã, por volta das 6 da tarde, posso te encontrar no quiosque do parque? Tenho algo que gostaria de te dar e acredito que será do seu agrado.
Que pena. Você tem sido um dos nossos melhores clientes por meses. Depois disso, ele saiu do bar. Que homem misterioso, eu pensei. No dia seguinte, pedi permissão ao meu pai, sem dizer exatamente para quê. E fui ver aquele senhor no quiosque, que já estava lá me esperando perto de um monumento. Vestia-se da mesma forma. Boa tarde, senhor. Vejo que já está aqui. Que bom, rapaz. Fico feliz em te ver. Ah, você sabe como seu avô fundou o bar? Meu pai me disse que ele trabalhou por anos na mina, economizou dinheiro e depois abriu o bar com as economias. Bem, foi quase assim, mas não. Outra pergunta. Você acredita nele? Não sei. Suponho que sim. Por quê? No momento em que terminei a frase, um arrepio estranho percorreu todo o meu corpo. Fiquei imóvel. Veja esta moeda, rapaz. Esta é a moeda número 66. Décadas atrás, um jovem quase da sua idade, todo trapalhão, bêbado e vicioso, me encontrou nestas ruas quase desertas na época. Eram só colinas. Eu me apresentei a ele e disse que era o diabo. Ele não acreditou. Mas para provar que era verdade, ele disse que se eu o tornasse rico, ele me daria a alma dele. Eu aceitei. Disse que daria a ele 66 moedas de ouro puro. Com elas, ele poderia ter tudo o que quisesse. Mas quando as gastasse todas, eu viria buscá-lo. Você sabe o que seu avô fez? O ingrato as investiu, usou para comprar o bar onde trabalhava e guardou consigo uma moeda de ouro, esperando nunca a gastar. Assim, jamais sua alma iria comigo. Pensei que ele as gastaria no bar quando o contrato acabasse, mas não. E agora? Você tem 65 moedas de ouro, as mesmas que seu avô teve na época. Quero propor o mesmo acordo. Faça o que quiser com elas. Hoje valem mais do que antes, acredite. Eu entrego esta última moeda. Se a pegar, aceita o acordo. Se não, me retirarei. Quero ver se você é tão esperto quanto seu avô. Ou se sua alma vai embora comigo em uma semana. Diga o que acha. Aceita o acordo. Cada palavra que ele disse, eu acreditei cegamente. Sem dúvida, estava diante do próprio Senhor do Submundo. Mas não podia acreditar que meu avô havia feito um acordo com ele. E ainda mais, que seria capaz de enganá-lo. Por um momento, passou pela minha cabeça que se meu avô pudesse escapar dele, eu também poderia. Mas e se eu falhasse? Teria que ir com ele para sempre. Esses minutos foram eternos para mim. Fiquei travado. Não conseguia me mexer, fazer nada além de pensar em aceitar o acordo ou deixá-lo ir. Não aceitei. Essa foi a minha última decisão. Não queria recorrer a esse tipo de artimanhas para seguir em frente. Além disso, as consequências desse ato poderiam ser desastrosas. Meu avô teve a sorte de ter conseguido sair ileso, mas estou certo de que eu não conseguiria. O senhor abaixou o olhar com uma expressão de decepção. Rapaz, pense bem. Esta oportunidade não se repete. Reafirmei minha decisão. Não o faria. Agradeci-lhe o gesto. Depois disso, meu corpo começou a sentir-se mais leve. Minhas mãos e pernas voltaram a se mover. O senhor simplesmente disse adeus e foi embora, caminhando pelas ruas enquanto a noite começava a cair nas bordas daquele povoado. Confuso, terminei meu expediente no bar com meu pai, a quem até agora não havia dito nada. É difícil acreditar como meu avô fundou aquele bar. Ao revisar a caixa onde guardava as moedas de ouro, percebi que todas haviam desaparecido. Não havia absolutamente nada. Foi então que soube que não sonhei, que não foi uma alucinação, e que aquele homem com traje de cowboy que apareceu para mim era o próprio demônio. Até hoje continuo trabalhando no bar, e algo me diz que aquela vez que vi aquele senhor não foi a primeira, nem será a última. Boa noite a todos. Maitê, minha filha, uma garota doce, inteligente e muito educada. Minha esposa a tinha muito mimada. Eu, verdade seja dita, sempre fui um pouco distante, passando a maior parte do tempo trabalhando de segunda a domingo. Minha infância foi marcada pela escassez, e eu não queria que minha filha passasse pelo mesmo. Perdi sua primeira comunhão, a festa da escola primária e também seu baile de formatura. Nunca a levei para o ensino médio. Ela era minha filha, mas na realidade era uma completa estranha para mim. Sei que muitos pais passam pela mesma situação que eu, e entendo que, à medida que os filhos crescem,
A relação se ajeita. No entanto, no meu caso, houve um problema. Minha esposa faleceu em um acidente de carro enquanto ia buscar minha filha no ensino médio. Fui avisado por um conhecido. O acidente aconteceu perto de um local onde costumávamos jantar. Um trabalhador que nos conhecia bem reconheceu o carro, se aproximou, pegou o celular da minha esposa e me ligou. Lembro-me claramente de suas palavras. Desculpe incomodar. Sua esposa acabou de sofrer um acidente. Não adianta você vir. É melhor ir buscar sua filha. Mesmo que ele não tenha dito explicitamente, deixou claro que não havia mais nada a fazer por minha esposa. Minha filha me culpou pela morte de sua mãe, dizendo que eu deveria estar no carro e que, se eu não trabalhasse tanto, sua mãe ainda estaria viva. Isso aconteceu há quase 10 anos. Após isso, renunciei ao meu emprego e arrumei outro que me permitisse ser pai e mãe ao mesmo tempo. 2 das minhas irmãs se ofereceram para ajudar a cuidar da minha filha, mas decidi assumir a responsabilidade. Houve uma mudança brusca em minha vida. Em 2 meses, passei de não conhecer as notas da minha filha para saber o nome de todos os seus amigos e professores. Tornei-me super protetor, preocupando-me excessivamente com sua segurança e bem-estar. Maitê, minha filha, tinha a aparência de uma princesa de conto de fadas, idêntica à sua mãe. Seu cabelo era longo e liso, de um belo tom de negro como a obsidiana. No entanto, desde a morte de sua mãe, seu rosto não mostrava mais sorrisos. Seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam apagados e sem luz. Minha filha não estava feliz. Acredito que minha superproteção a sufocava. Sua mãe era sua amiga, tinham assuntos em comum e faziam atividades juntas. Eu era apenas um homem malabarista, tentando ser um bom pai. Agora posso entender, mas na época, eu não era capaz de enxergar. O que eu fazia era controlar cada uma de suas atividades. Não a deixava sair com os amigos, embora permitisse que eles viessem até nossa casa. Dentro de casa, ela poderia fazer o que quisesse, até mesmo receber dinheiro para pedir pizza, ou o que desejasse. O que eu não percebia naquele momento era que, na realidade, estava tirando sua liberdade. Eu tentava aliviar o ambiente tenso de várias maneiras, fazendo piadas. Tentei iniciar conversas sobre música ou filmes, mas nada funcionou. Maitê continuou imersa em sua tristeza. E eu estava preso em um pesadelo, o significado de falhar como pai. Errei demais ao superprotegê-la dessa forma. Deveria ter dado mais espaço, no entanto, desesperado por estabelecer pelo menos uma mínima conexão com minha filha, acabei me intrometendo em seu quarto para ler o diário que eu sabia que sua mãe havia dado a ela. Não foi difícil encontrá-lo, mas o que eu não esperava era que o diário tivesse um pequeno cadeado. Comecei a tentar forçá-lo. O problema foi que nesse dia minha filha saiu cedo e não me ligou para avisar. Apenas foi para casa sozinha. Eu estava tão concentrado em abrir aquele cadeado que não ouvi nada, até que minha filha entrou no quarto e me encontrou com seu diário em mãos. Sua reação foi de raiva, pois considerava o diário um tesouro, um presente especial de sua mãe e sua única forma de desabafar. Naquela tarde, minha filha decidiu que era hora de me dar uma lição. Agora sei disso porque descobri a verdade depois. No dia seguinte de manhã, ela veio ao meu quarto para me dizer que iria para a escola sozinha e jogou o diário na minha cara. Eu pensei que era realmente o diário dela, mas não era. Ela havia comprado online um diário idêntico ao dela e começou a escrever todo tipo de falsidades e obscenidades, com a clara intenção de me fazer ficar bravo. Quando comecei a folhear esse falso diário, encontrei anotações sobre um suposto namorado mais velho, com quem tinha encontros secretos quando fugia da escola. Também encontrei páginas que narravam episódios fictícios de consumo de substâncias e sobre o envio de fotos sensuais para esse namorado imaginário. Havia páginas inteiras detalhando supostas festas que ocorriam nas madrugadas enquanto eu dormia. No entanto, isso não era o pior. Minha filha decidiu adicionar nas últimas páginas que estava adorando o diabo, desde a morte de sua mãe. Tinha detalhes sobre rituais que pareciam bastante convincentes, e ela decorou essas páginas do diário com pentagramas e cruzes invertidas. Até colocou algumas frases estranhas que, ao pesquisar na internet, descobri serem frases diabólicas em latim.
Acredito que qualquer pai ficaria perturbado ao acreditar que sua filha realmente estava fazendo tudo o que estava escrito naquele diário falso. Passei toda a manhã pensando no que deveria fazer a respeito. No final, cheguei à conclusão de que não tinha o direito de dizer nada, pois não havia respeitado sua privacidade. Como dizem, quem procura, acha. Na semana seguinte, o comportamento de Maitê parecia confirmar as sinistras insinuações sobre a adoração ao que encontrei naquele falso diário. Sua atitude, embora já fosse distante comigo, começou a se tornar sombria em suas palavras do dia a dia. Ela usava pequenas expressões que não eram próprias de alguém normal de sua idade. Eram coisas que soavam muito intelectuais, mas ao mesmo tempo causavam arrepios. Em casa, ela começou a se vestir de preto, usando roupas com simbologia relacionada ao ocultismo e satanismo. Tentei proibi-la de usar essas roupas, mas ela me disse que era a única que queria usar e que eu poderia jogá-las fora, mas então ela andaria nua pela rua. Literalmente, perdi o controle da situação. Maitê começou a ficar acordada até altas horas da noite. Às vezes podia ouvir sussurros e murmúrios vindos do seu quarto, mas quando eu tentava me aproximar da porta, ela gritava para que nem sequer pensasse em entrar em seu quarto. Acredito que, inclusive, para me fazer acreditar que tudo era verdade, ela começou a se convencer de que adorava o que era satânico. Em uma tarde, quando fui buscar minha filha na escola, fora de casa encontrei uma mulher idosa. Tinha tantas rugas no rosto que seus olhos mal podiam ser vistos. A mulher estava sentada na calçada, segurando um terço de contas negras e com estranhas medalhas retangulares de cor vinho. Tive que falar com ela porque, para tirar meu carro, tinha que passar exatamente onde ela estava sentada. Me aproximei e pedi gentilmente que se movesse da minha calçada. Ela me encarou fixamente e perguntou quem eu era. Seu questionamento me pareceu muito estranho e completamente fora de contexto. Supus que aquela mulher sofria de problemas mentais, então me limitei a repetir que ela tinha que sair imediatamente. A idosa, movendo as mãos de uma forma que parecia estar contando as contas negras do terço, perguntou se eu era o pai da Maitê. O tom de voz com o qual ela me perguntou gerou muita desconfiança, então a adverti que, se não saísse, passaria com o carro por cima dela. A idosa se levantou com dificuldade, disse que haveria tempo para eu responder às suas perguntas mais tarde e se foi caminhando. Busquei minha filha, voltamos para casa, e o dia transcorreu tão desconfortável e tenso quanto tinham sido as últimas semanas. No dia seguinte, que era sábado, eu praticamente passava o dia todo trabalhando, pois, devido ao meu extenso currículo, havia acertado com o meu empregador que trabalharia apenas 6 horas por dia durante a semana, compensando as 14 horas pendentes no sábado e domingos. Naquele sábado, quando saí do escritório para fazer uma pausa e comer algo, encontrei a mesma idosa que havia estado sentada na minha calçada antes. Antes que eu dissesse algo, ela se adiantou e disse que eu precisava ouvi-la pelo bem da minha filha. Parecia muito improvável que a idosa fosse apenas uma louca, pois ela havia estado me esperando fora do meu trabalho com a única intenção de me dizer algo. Então decidi ouvi-la. Ela disse que se chamava Cecília e que tinha más notícias para mim. Disse que o diário que eu tinha lido era falso, que minha filha havia me enganado. No entanto, em seu esforço para manter a farsa, minha filha havia entrado em contato com o marido dela e, de fato, estava seguindo tudo aquilo que estava anotado, mesmo o diário sendo falso. Isso não a incomodava, porque minha filha não era a primeira a procurar seu marido. O problema era que, se o marido dela decidisse prestar atenção em minha filha, ela estaria morta. Eu não entendia nada do que ela estava me dizendo, mas deixei claro que não deveria ameaçar minha filha, pois eu não permitiria que colocasse uma mão nela. A senhora riu e me disse que ela não faria nada, pois não estava interessada no que minha filha procurava em seu marido. Ela afirmou que seria ele quem a mataria. Depois de dizer isso, a mulher começou a atravessar a rua, indo pelo meio, quando, elevando a voz, perguntei quem era o marido dela. Ela se virou e me respondeu. Por mais estranho que possa parecer, ouvi a voz dela bem perto do meu ouvido. O que ela me disse foi: meu marido é o demônio. Nesse momento, um carro passou exatamente sobre ela. Devia tê-la atropelado, mas a senhora desapareceu diante dos meus olhos antes que o carro a tocasse. Eu não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Até a fome desapareceu. Voltei para o escritório e continuei trabalhando,
completando minhas horas como sempre. Às 11h30 da noite, enquanto dirigia para casa, eu pensava nas palavras daquela senhora. Não tinha entendido nem metade do que ela disse, mas ela parecia saber exatamente sobre o que estava falando. Além disso, a mulher desapareceu diante dos meus olhos. Quando cheguei em casa, encontrei todas as luzes apagadas, o que não era normal, pois minha filha sempre teve um pouco de medo do escuro. Portanto, ela sempre deixava pelo menos 2 lâmpadas acesas, ou no mínimo ligava a luz do banheiro e deixava a porta aberta. Por isso, imediatamente soube que algo estava errado. Fechei a porta e mexi no interruptor à minha direita, apenas para garantir que houvesse luz. Assim que movi o interruptor, a luz da sala acendeu. Gritei o nome da minha filha enquanto deixava minhas coisas no sofá, mas não obtive resposta. Continuei repetindo o nome enquanto caminhava apressado para o quarto dela. Bati na porta, mas nada. Girei a maçaneta para abrir, mas estava trancada por dentro. Rapidamente fui até a cozinha, peguei uma colher e a usei para abrir a porta. Já conhecia o truque, não era nada complicado. Entrando no quarto da minha filha, a primeira coisa que vi foi ela caída no chão, cercada por várias velas já consumidas pelo fogo. Não tentei acordá-la, apenas a peguei e corri para o carro para levá-la ao hospital o mais rápido possível. Nós não tínhamos plano de saúde, e o hospital mais próximo era particular, conhecido por ser o mais caro da cidade. De qualquer forma, fui até esse hospital, cheguei lá e fui direto para a emergência. Algumas enfermeiras, ao verem a situação, se aproximaram rapidamente, seguidas por um médico que a levou. Pediram-me que me sentasse e alguém falaria comigo em breve. O tempo que passei sentado ali na sala de espera, mesmo que tenha sido apenas alguns minutos, pareceu-me horas. Finalmente, um médico se aproximou com uma expressão séria no rosto. Pediu-me que o acompanhasse até a sala de refeições, onde se certificou de que não havia ninguém por perto que pudesse ouvir. Então explicou que Maitê tinha recuperado a consciência, mas seu comportamento era extremamente incomum e preocupante. Tiveram que levá-la para outro andar, para um quarto mais adequado. Muito nervoso, perguntei a que ele se referia. O médico descreveu os sintomas que minha filha apresentou ao acordar. Risos e choro descontrolados, espasmos e delírios. Ele acrescentou que ela tinha um comportamento agressivo. Ela havia tentado arranhar e morder uma enfermeira, e por isso já estava amarrada. Eles queriam sedá-la, mas ela não respondeu à anestesia. Perguntei ao médico se poderia vê-la, e ele respondeu que sim, mas teria um impacto muito forte. Ele me alertou que se eu tivesse problemas cardíacos ou de pressão, seria melhor não vê-la até que se estabilizasse. Eu concordei. O médico me acompanhou até a recepção para que eu completasse o registro de entrada de minha filha. Depois, fomos para o quarto onde ela estava. No caminho, o médico perguntou se minha filha já havia tido um episódio semelhante antes. Ele também quis saber se havia histórico de problemas mentais na família, inclusive perguntou se ela havia passado recentemente por alguma experiência traumática. Eu disse a ele que minha Maitê sempre foi saudável, que ninguém na família tinha sido diagnosticado com algo do tipo, e que a única coisa que havia acontecido era a morte de sua mãe, mas já haviam se passado meses. Quando chegamos ao quarto, minha filha estava realmente amarrada, lutando para se libertar. Perguntei ao médico como era possível que ela tivesse ficado assim do nada. Ele respondeu com termos médicos, mas pelo que entendi, disse que era provável que ela tivesse sofrido um golpe muito forte na cabeça, o que no pior dos casos poderia causar uma lesão cerebral, levando a mudanças de personalidade e comportamento hostil. Foi como um balde de água fria. Minha filha corria o risco de ficar assim para sempre, e eu nem entendia por quê. Tentei me aproximar dela para conversar, mas ela estava fora de si. Parecia não me reconhecer, então preferi sair do quarto e voltei para a cafeteria. Precisava de um café. Ao registrar minha filha, como o serviço já era em quarto privativo, a atendente me entregou um vale. Ao mostrá-lo no refeitório, eu poderia escolher o que quisesse sem pagar, pois já estava incluído na conta do hospital. Com o café em mãos, fui ver o que tinham para comer, algo leve, apenas para comer rapidamente e passar a noite com minha filha. Mal havia me sentado quando uma misteriosa senhora se sentou ao meu lado. Rapidamente ela olhou para todos os lados, mas me disse que ninguém podia vê-la além de mim.
Comentou que não havia mais nada a ser feito por minha filha, que ela havia capturado a atenção de seu esposo e agora não tinha salvação. Ela recomendou que eu subisse com minha filha e ficasse lá, pois ela morreria a qualquer momento. Nem respondi. Apenas deixei o prato e o café e corri para o quarto onde minha filha estava. Ao virar o corredor, pude ver várias pessoas dentro do quarto. Não conseguia dizer se eram médicos ou enfermeiros, mas estavam fazendo algo. Quando cheguei, tentaram impedir que eu entrasse, mas os empurrei. Minha filha estava convulsionando violentamente, sangrando pelos olhos e ouvidos, mas a expressão em seu rosto mostrava um sorriso inquietante. Em seguida, ela começou a gritar palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Não faço ideia do que ela estava dizendo enquanto gritava, e pude ver sangue escorrendo de seus dentes. Todos os presentes manuseavam aparelhos, proferiam palavras, apontavam para todos os lados. Alguns traziam seringas. Eu apenas observava, vendo minha filha morrendo. Então afastei todos e me aproximei de Maitê, segurando-lhe a mão. Nesse momento ela olhou para mim e disse: "Papai." Logo em seguida seu corpo relaxou. Ela havia partido. Enterrei-a ao lado de sua mãe. Por uma semana permaneci dormindo no carro estacionado do lado de fora do cemitério. Não tinha coragem de voltar para casa, mas eventualmente tive que fazê-lo. Ao estacionar o carro na calçada onde havia encontrado a senhora pela primeira vez, lembrei-me do que ela havia me dito. Fui até o quarto da minha filha e encontrei seu diário verdadeiro, com cadeado. Quebrei-o e li desde a primeira página. Ficou claro que aquele não era o diário que eu havia lido. Continuei procurando e encontrei o que tinha lido. A senhora tinha falado a verdade. Minha filha me enganara. Então pensei que se a senhora tinha falado a verdade sobre isso, significava que ela havia falado a verdade sobre tudo. Abri o falso diário e fui para as páginas em que Maitê havia anotado diferentes rituais. Lá encontrei um desenho mostrando um círculo feito de velas e uma mulher desmaiada no centro, exatamente como a cena que eu tinha testemunhado. As velas ainda estavam lá desde que levei minha filha ao hospital. Comecei a ler as anotações que ela fez sobre esse ritual. Dizia que a finalidade era chamar a atenção do demônio, com a única intenção de lhe fazer um pedido. Se ele não estivesse interessado, nada aconteceria. Mas se ele aceitasse, realizaria qualquer desejo em troca de tomar a alma do solicitante, assim que este comprovasse que seu desejo fora atendido. Fui até a última página do diário. A data era recente, e lá havia apenas uma frase: "Acho que posso falar com mamãe." Desviei o olhar do texto escrito e percebi que dentro do círculo de velas consumidas estava o celular da minha filha, que eu não tinha visto. Peguei-o, mas já estava descarregado. Procurei um carregador e, depois de um tempo, ele ligou. Ao revisar a última mensagem de texto que ela recebeu, era do número de celular que costumava ser de sua mãe. O texto dizia: "Por que você fez isso, minha filha?" Há vários anos passei por um período difícil que afetou todos os aspectos da minha vida. Em um momento tão ruim, decidi fazer minhas malas e deixar a cidade em que estava vivendo, sem consultar ninguém. Simplesmente subi em um ônibus, abandonando meu emprego e minha então parceira. Felizmente, naquela época, tinha economizado uma quantia considerável de dinheiro, o que me permitiu chegar à rodoviária e comprar um bilhete para o primeiro destino disponível, sem perguntar qual era. Acabei chegando a uma cidade no interior do Maranhão, e assim que saí da rodoviária, a primeira coisa que fiz foi procurar um hotel para passar alguns dias, enquanto encontrava uma casa para alugar. Nunca havia colocado os pés nesse estado, então, mesmo sendo uma cidade como qualquer outra, com ruas, casas e negócios, a arquitetura me causou um impacto visual. Já hospedado no hotel, após passar minha primeira noite, antes das 11 da manhã do dia seguinte, fui tomar café da manhã em um pequeno local em frente ao hotel. Lá, enquanto revisava o jornal em busca de oportunidades de trabalho, pareceu que minha maré de azar havia terminado, pois encontrei um anúncio procurando alguém com um perfil que se encaixava no meu. Liguei para o número, fui marcado para uma entrevista e a reunião durou cerca de 40 minutos. No final, disseram-me para começar a trabalhar no dia seguinte. O emprego era em uma empresa que se dedicava a coletar informações das pessoas e vendê-las para empresas como pacotes para oferecer publicidade. A remuneração era boa, mas, é claro,
não o suficiente para continuar me dando ao luxo de viver em um hotel. Assim que ganhei confiança com um colega de trabalho, comentei que estava procurando uma casa para alugar. Eu disse qual era meu orçamento, e ele mencionou que, na verdade, a poucas quadras dali do trabalho, havia uma casa para alugar. Ele se ofereceu para me acompanhar, e ao sairmos do trabalho, chegamos à casa antes das 6 da tarde. De fato, poderia ir trabalhar a pé em apenas 10 minutos. Parecia boa e espaçosa, o que era ótimo, pois, apesar de morar sozinho, nunca gostei de espaços pequenos. Antes de bater a porta para falar com o proprietário, meu colega de trabalho me disse que havia uma situação peculiar com aquela casa. O comentário era que a falecida esposa do proprietário, em sua juventude, havia feito um pacto com o demônio, e as pessoas que alugavam a casa não duravam muito tempo, no máximo 3 meses, e deixavam de alugar. Embora não dissessem que viam algo, comentavam que sentiam uma atmosfera pesada. Eu nunca fui muito crente em religião, então, como não acreditava em Deus, também não acreditava nisso. Comentei com meu colega, e ele disse que se isso não me causasse inconvenientes, era só bater na porta e falar com o dono. Foi o que fiz. Quando o dono saiu, mostrou-me a casa, discutimos sobre o dinheiro e ele me deu o contrato para ler. Enquanto o examinava, notei uma peculiaridade. Não havia um tempo mínimo de estadia. Eu poderia deixar a casa quando quisesse, mas se quisesse recuperar o depósito, precisaria avisar com 3 semanas de antecedência. Isso me chamou a atenção, pois os contratos de aluguel geralmente estabelecem uma obrigação mínima de 3 meses. Perguntei ao dono qual era o motivo de não haver um tempo obrigatório de estadia, mas em vez de responder, ele mudou de assunto. Não dei muita importância na época. Assinei o contrato e o proprietário me disse que no dia seguinte me entregaria as chaves. Saímos da casa, meu colega foi para o seu lado e eu voltei para o hotel. Preparei minhas malas para ter tudo pronto, assim que saísse do trabalho no dia seguinte, para poder ir para a casa nova. No dia seguinte, ao chegar lá, o proprietário não estava. Ele deixou as chaves em um envelope e um número de conta para eu depositar. Foi aí que as coisas estranhas começaram. Ao abrir a porta, parecia que eu ouvia coisas vindas de diferentes partes da casa. No entanto, como a casa estava vazia, havia muito eco, e pensei que talvez fosse apenas isso. Naquela noite, tive que dormir no chão. No dia seguinte, fui a uma loja de móveis e comprei uma cama e uma pequena mesa. Não demorou muito para perceber que algo estranho estava acontecendo. Sempre que entrava na casa, sentia sono. Depois de um tempo, decidi ir ao médico, pois sempre fui muito assustado com doenças. Ao ir a um clínico geral, depois de me examinar, ele me disse que eu não tinha nada. Recomendou comprar algumas vitaminas e sugeriu que, se o sono repentino não parasse, eu deveria procurar um especialista. Em uma das vezes em que adormeci devido ao inexplicável sono, tive uma espécie de pesadelo. Estava em uma praça e ao fundo via uma igreja. Por alguma razão, não conseguia desviar o olhar das portas daquela igreja. De repente, as portas se abriram e de lá saiu uma mulher. Os sinos da igreja tocaram, e quando isso aconteceu, a mulher desapareceu e apareceu alguns metros mais perto de mim. Os sinos continuaram a tocar, e a cada vez que o faziam, a mulher aparecia mais perto. Quando ela estava a uma curta distância, notei que seu rosto estava completamente queimado. A carne parecia ferver. Com a última batida do sino da igreja, a mulher apareceu colada ao meu rosto. Isso me assustou tanto que acordei. Fiquei sentado à beira da cama por um bom tempo, tentando apagar da minha mente aquele pesadelo para poder dormir novamente. Nas 4 semanas seguintes, tive esse mesmo pesadelo pelo menos 10 vezes. Ficava desconcertado por tê-lo com tanta frequência e comentei isso com meu colega. Ele também ficou intrigado com a repetição do pesadelo. Começou a me fazer perguntas sobre a aparência da praça e da igreja. Com as descrições que forneci, ele disse que aquela praça e aquela igreja eram lugares reais na cidade. Ele me disse que, saindo do trabalho, me levaria para que eu pudesse verificar o que estava me dizendo. Quando chegamos, era realmente a praça que eu tinha visto no pesadelo. Caminhei até ficar no lugar exato e olhei para a igreja. As portas estavam na minha frente em linha reta, exatamente como no pesadelo.
Fiz uma pergunta a mim mesmo, sobre como é possível sonhar com um lugar que eu não conhecia. Virei-me para olhar meu colega e percebi, pela expressão em seu rosto, que ele queria dizer algo, mas não tinha coragem. Depois ele me contou que, antes de seus pais falecerem, eles moraram na cidade onde eu estava alugando. E os pais lhe contaram que a falecida esposa do dono da casa em que eu estava morando supostamente havia feito um pacto com o diabo, conforme comentavam todos na cidade. Naquela história, havia mais, ele me disse. O dono da casa e sua esposa costumavam frequentar muito aquela igreja, indo pelo menos todos os domingos e às vezes durante a semana. Segundo o que os pais dele contaram, foi precisamente num domingo que as pessoas a viram pela última vez. O casal saiu da igreja após a missa, passou algum tempo na praça e depois disso ninguém mais a viu. O senhor continuou indo à igreja, mas as pessoas perceberam que ele sempre ficava até o final para conversar com o padre. Foi aí que começaram as suspeitas de que algo estava acontecendo com a esposa. Tempos depois, um padre desconhecido chegou à casa. Ele não celebrava missas em nenhuma igreja da cidade. Passou a noite toda dentro da casa e no dia seguinte foi embora, nunca mais sendo visto. 2 dias depois, realizaram o funeral da esposa do dono da casa. Ao juntar todas as peças, surgiu o boato de que a mulher havia feito um pacto com o diabo. O que meu colega me contou realmente me deixou pensativo. Cheguei a considerar ligar para o dono para avisar que deixaria a casa, mas depois de ponderar por algumas horas, concluí que, independentemente de a história ser real ou não me afetaria diretamente. Se tivesse pesadelos, seria apenas isso. Um tempo depois, o mesmo pesadelo me acordou novamente, mas desta vez algo diferente aconteceu. Como sempre, eu estava sentado na beira da cama esperando o sono voltar, quando de repente ouvi batidas na porta. Primeiro peguei meu celular para verificar a hora. Eram 2 e pouco da manhã. Ainda não tinha me movido do lugar quando as batidas soaram novamente. Nunca tive armas em casa, nem tacos de beisebol, nada disso. Também não teria coragem de me armar com uma faca. Simplesmente levantei da cama e fui caminhando devagar em direção à porta. Não tive coragem de abri-la. Parei na janela e, com muito cuidado, movi um pouco a cortina para espiar quem estava batendo. Quase tive um infarto ao ver uma mulher parada lá fora. Ela estava olhando diretamente para a porta, então a visão que eu tinha dela era de perfil, e seu cabelo me impedia de ver o rosto. Quero deixar claro que não era uma mulher de vestido branco arrastando pelo chão. Ela usava uma blusa azul com detalhes amarelos e uma saia longa laranja. O cabelo da mulher não era muito comprido, chegava até a metade das costas, mas era cacheado e muito volumoso, o que me impedia de ver seu rosto. Pude ver como ela insistia batendo na porta. Nisso quis me afastar da janela, mas ao me mover acabei derrubando a vassoura que estava encostada na parede. Ela caiu e fez barulho ao bater no chão. Naquele momento, a mulher virou-se para a janela com o rosto completamente queimado. Era a mesma mulher que eu vinha vendo nos meus pesadelos. Ela não gritou, não se aproximou da janela. Apenas me observou com os olhos bem abertos. Seu olhar era tão intimidador que me deixou petrificado. Após alguns breves instantes que pareciam eternos, a mulher virou-se e saiu de vista atravessando a parede. Imediatamente chamei o dono e pedi que fosse à casa, pois eu estava prestes a sair. Ele não se opôs, nem fez perguntas. Apenas me disse que estaria na casa ao amanhecer. Quando o dono chegou, eu já estava do lado de fora, sem ter dormido desde as 2 da manhã até sua chegada por volta das 7. Eu contei a ele que, sempre que entrava na casa, sentia sono e tinha um pesadelo recorrente com uma mulher de rosto queimado. O motivo pelo qual o chamei foi porque aquela mulher dos meus pesadelos tinha batido na porta durante a madrugada. O dono apenas disse que, como não havia avisado com o tempo mínimo estipulado no contrato, não poderia devolver o depósito integral. A única opção era dividir o valor pago pelos dias restantes do mês e me reembolsar a quantia correspondente aos dias que faltavam. Eu disse que não me importava e que ele poderia ficar com o dinheiro, mas pediu uma explicação. Ele suspirou profundamente e contou que a mulher de rosto queimado era sua esposa, que havia falecido muitos anos antes. Disse que ela cometera um pecado grave, fazendo um pacto para ganhar dinheiro, e Deus a punira fazendo com que ela dormisse para sempre. O senhor foi à igreja em busca de ajuda para despertar a esposa, mas embora tenham ajudado,
não conseguiram obter o perdão de Deus e acordá-la. A igreja sugeriu que ele a tirasse de casa, pois se não fizesse isso, quando o castigo de Deus deixasse de ser um sono eterno para se tornar a morte, ele seria o próximo a ser punido por ter parte na responsabilidade do ocorrido. O senhor, devoto fiel, seguiu as instruções da igreja, montou uma barraca em frente da casa e manteve a esposa nessa barraca. Ele não a abandonou, tentando despertá-la todos os dias, mas quando finalmente ela abriu os olhos, seu rosto começou a arder em chamas e ela morreu. O dono acreditava que a maldição que Deus enviara à sua esposa era uma punição por seu grande pecado, condenando-a a morrer assim que abrisse os olhos. Apesar de sua morte, a mulher não deixou a casa, pois alguém amaldiçoado não pode ir nem para o céu nem para o inferno, permanecendo presa à casa. Como ela morrera em frente ao imóvel, sua alma tentava sempre entrar na casa, explicando assim aquelas batidas na porta. O que o senhor me contou me impactou profundamente. Perguntei por que ele alugava a casa mesmo sabendo o que acontecia ali. Ele respondeu que era muito doloroso para ele estar naquela casa, sabendo que sua esposa falecida bateria na porta todas as noites, pedindo para entrar. Boa noite. Meu pai passou toda a vida trabalhando como cantor. Nunca foi famoso em nível nacional, mas pelo menos aqui na cidade e nas cidades vizinhas, ele era um artista conhecido, por assim dizer. Obviamente eu queria seguir os passos do meu pai, mas à medida que cresci e cheguei aos meus 15 anos, ficou muito claro que herdei os genes da minha mãe. Ou seja, eu não tinha o menor talento para cantar, não importa o quanto eu tentasse. Decidi então me dedicar às artes, experimentando diferentes coisas até descobrir que era bom em dança. Ao longo dos anos, juntei-me a um grupo, ganhamos alguns concursos, fomos contratados para alguns eventos, e assim fui acumulando dinheiro. Após 6 anos, meu pai me presenteou com um terreno que tinha, e com o dinheiro que eu havia juntado, construí um pequeno salão de eventos, que seria o meu negócio. Graças ao grupo de dança, conheci muitas pessoas. Meu pai tinha muitos amigos devido à sua carreira como cantor, então clientes não faltaram por um bom tempo. O negócio estava indo bem. O salão não era para eventos muito grandes, no máximo 100 pessoas. Isso acabou sendo uma vantagem, pois, como o preço era muito menor do que o de um salão de eventos convencional, atraía clientes para bingos, festas de final de ano, eventos estudantis e coisas do tipo. Eu tinha pelo menos 10 eventos por mês, não podia reclamar. No entanto, um dia chegou um evento diferente de todos os outros que eu já havia tido antes. Uma pessoa entrou em contato comigo para alugar o salão para a celebração de uma festa de 15 anos. Geralmente essas festas são grandes, pois não só a família é convidada, mas também a família de todos os que colaboram para o evento. Eu expliquei que o salão não era muito grande e convidei o interessado para vê-lo pessoalmente. Ele concordou e veio ao salão, afirmando que queria alugá-lo para o aniversário de 15 anos de sua afilhada. Perguntei se o baile seria muito extravagante, pois, nesse caso, precisaria expandir o espaço central, o que significaria remover pelo menos 4 mesas, reduzindo a capacidade de 100 para 60 pessoas. O homem disse que não havia problema com isso, já que eles não eram da cidade e não tinham muitos conhecidos. Se pudessem acomodar 60 pessoas, estava tudo bem. Naquele mesmo momento, ele fez o pagamento completo, acertamos a data e assinamos o contrato. Antes de sair, o homem me pediu um favor. Eu não podia negar, já que ele já tinha me dado todo o dinheiro. Ele me deu um número de telefone e pediu para ligar um mês antes da festa para avisar que o salão estava reservado, pois era uma surpresa, e ele não havia dito aos compadres que ele pagaria pelo salão. Pareceu-me um gesto simpático. Então, um mês antes da data, liguei para o número que ele havia deixado. Uma senhora atendeu e eu expliquei que era o dono do salão, informando que a data estava reservada para a celebração dos 15 anos de sua filha, pois o padrinho já havia pago o salão. A senhora, com a voz embargada, que naquele momento eu pensei ser de emoção, agradeceu pela ligação e desligou. Chegou o dia da festa, e desde cedo as pessoas começaram a chegar para decorar o salão. Eu tinha uma pequena sala nos fundos do salão e costumava ficar lá durante os eventos para resolver qualquer situação imprevista. Tinha câmeras que me permitiam ver tudo o que acontecia no salão.
Portanto, eu vi desde o início quando começaram a arrumar, e imediatamente as coisas começaram a parecer um pouco peculiares, para dizer o mínimo. Os panos de mesa tinham costuras cheias de símbolos estranhos. Os centros de mesa de metal também tinham formas estranhas. E o bolo parecia tudo, menos um bolo de festa de 15 anos. Tudo estava muito estranho. Tive a impressão de que aquelas pessoas poderiam pertencer a uma religião estranha. Afinal, o senhor que me pagou havia mencionado que a família não era dali. Pensei que talvez esse tipo de ambientação pudesse ser normal de onde a família vinha. No entanto, assim que a festa começou e a debutante chegou com seus cavalheiros de honra, tudo ficou ainda mais estranho. A jovem não estava usando um vestido de debutante. O vestido que ela usava mal cobria o necessário. Além disso, todos os cavalheiros de honra usavam máscaras que pareciam demônios, e cada um segurava uma espada. Depois de tudo aquilo extravagante, a festa se normalizou um pouco. A música era a popular daquela época. A comida era elegante, mais normal, e as pessoas se divertiam como em qualquer festa. No entanto, tudo saiu do controle quando o padrinho chegou à festa. O senhor que havia alugado o salão estava vestido com um sobretudo vinho com degradês em preto e, por alguma razão, carregava uma bengala preta com uma figura dourada na empunhadura. Assim que ele entrou, a debutante caminhou até o centro da sala, seguida por todos os seus cavalheiros de honra mascarados. Eles formaram um círculo ao redor da jovem e do padrinho, unindo suas espadas acima, como formando uma cúpula. O senhor beijou a debutante. Assim que percebi o que estava acontecendo, saí do meu escritório para tentar interromper, mas os familiares me detiveram. O pai da debutante se aproximou de mim, com lágrimas nos olhos, pedindo que eu não interferisse, que as coisas deveriam ser daquela maneira. Gritei e insultei, questionando que tipo de pai doente permitiria tal coisa durante uma festa. Ele me disse para não me intrometer em coisas que eu não entendia, e ameacei chamar a polícia. Então, o senhor, que parecia muito aflito, implorou para que eu não me intrometesse, prometendo que explicaria tudo, mas pedindo que eu permitisse que as coisas ocorressem como deveriam. Eu estava horrorizado com o que estava acontecendo, e os sons ecoavam por toda a sala. Ameacei o senhor, informando que as câmeras estavam gravando tudo, e que se no final ele não me desse uma explicação que justificasse aquela atrocidade, todos iriam para a prisão. Não conseguia mais suportar aquilo, então saí do salão. Depois de um tempo, os convidados começaram a sair, visivelmente chorando. Voltei para o salão, mas não havia mais os mascarados nem o padrinho. Os avós da debutante estavam levantando-a do chão. Ela parecia estar completamente inconsciente. Rapidamente aproximei-me do pai e exigi uma explicação. O senhor pediu que fôssemos até onde estavam as câmeras para conversar. Estando lá, ele me contou que sua filha nasceu com 4 sopros no coração. Os médicos disseram que ela não tinha chance de sobreviver mais de uma semana. Ele não estava disposto a deixar sua única filha morrer de maneira tão injusta. Assim, deixou sua esposa no hospital e saiu determinado a encontrar uma cura para sua filha. Jurou à esposa que a encontraria, mesmo que custasse sua vida. Encontrou uma maneira de salvá-la. Chamou toda a família para se reunir no hospital e lá conversar com sua esposa e com todos eles. Contou que havia encontrado uma solução. Um sacerdote de crenças particulares assegurou-lhe que poderia fazer com que sua filha vivesse até os 15 anos. No entanto, para isso, ele teria que entregá-la ao sacerdote, jurando que a entregaria quando ela completasse 15 anos. Ele garantiria que ela ficasse saudável e salva até esse dia, sem adoecer ou sentir dor. Não importaria se houvesse um acidente, nada aconteceria a ela até chegar o dia de se entregar. A única condição era mantê-la longe de qualquer homem, pois ela deveria ser apenas dele. O senhor disse que toda a família dele e da esposa ficou em silêncio quando ouviu isso. Mas ele assegurou que, se não fosse dessa forma, a menina morreria em poucos dias. A primeira a falar foi sua esposa, concordando com a proposta. Seus pais e sogros, embora não concordassem, aceitaram que era a única maneira. Não podiam ficar de braços cruzados. Assim, cada um deu sua opinião, e a decisão tinha que ser tomada em conjunto, pois todos teriam que ajudar a evitar que ela se aproximasse de qualquer homem, nada de amigos, e muito menos namorados. No final, todos concordaram.
O pai se reuniu novamente com o misterioso sacerdote e ofereceu sua filha em troca de mantê-la viva. O suposto padrinho era ele mesmo, e o que aconteceu no final da festa era que ele tinha ido reivindicar o que era seu por direito. Evidentemente, eu não acreditava no senhor. Parecia que ele estava inventando tudo para evitar que eu entregasse as gravações às autoridades. No entanto, ele me assegurou que eu poderia comprovar naquele mesmo momento. Apontou para as câmeras e disse: "Revise as gravações." Eu não entendia por que ele queria que eu fizesse isso, mas o fiz. Levei um grande susto ao reproduzir o que foi gravado. No momento em que a debutante entrou com seus cavalheiros mascarados, nas câmeras só se via a moça. Os mascarados não apareciam em nenhuma das 4 câmeras. Via-se que ela dançou a valsa, e pior ainda, quando aquilo aconteceu com o padrinho, só se via a moça nas câmeras. O padrinho também não aparecia. Fiquei mudo de surpresa. O senhor, muito sério, disse que o padrinho era o demônio e os mascarados, anjos do mal. Sua filha não foi levada desacordada. Ela já estava sem vida. Não me restou outra opção a não ser acreditar no homem. Virei para ele e perguntei por que estava ali dando explicações, em vez de estar lamentando a morte de sua filha. O que ele respondeu foi que já tinha chorado a morte de sua filha, quando lhe disseram que ela não viveria mais de uma semana. Os 15 anos que ela viveu, graças a ele, eram um presente. Não havia motivo para ficar triste. Pelo contrário, embora, é claro, a morte de sua filha doesse, ele estava agradecido por ter conseguido tê-la viva por 15 anos. Me senti tão mal por aquele homem que me desculpei com ele depois que alguns dos convidados foram embora. Alguns ficaram para limpar e organizar tudo enquanto eu permanecia no escritório, tentando assimilar o que acabara de acontecer em meu salão. Passaram-se 2 semanas e fui chamado por uma igreja, pois queriam fazer um jantar para celebrar o 50º aniversário de serviço de um padre. Ele queria ver o salão, então combinamos uma hora e data para mostrá-lo. Quando o dia chegou e estávamos lá, mal abri as portas para que o padre e as pessoas que o acompanhavam entrassem, um senhor com quase 80 anos, virou-se para mim com uma expressão horrorizada e disse que meu salão era um lugar repudiado por Deus. Eu, assim como as pessoas que o acompanhavam, ficamos perplexos com suas palavras. O padre acrescentou: "Você abriu as portas para o coisa ruim." O padre pediu para ir embora, e o que o senhor disse me deixou muito preocupado. Depois daquele dia, ninguém mais me ligou para alugar o salão. Durante muito tempo, só recebi renda das pessoas que estavam liquidando contas anteriores, mas não consegui atrair novos clientes, nenhum sequer. Mesmo fazendo propaganda oferecendo o local pela metade do preço, ninguém mais se interessou pelo meu salão. No dia seguinte, após a ocupação da última data que já estava agendada, quando não tinha mais nenhum evento pendente no salão, ocorreu um incêndio e ele foi totalmente destruído. Acredito que meu salão ficou amaldiçoado após aquela maldita festa de 15 anos.